A graça e a paz, meus amados, estamos mais uma vez reunidos para a ministração da nossa lição, hoje número 9 da Escola Dominical, que tem por tema o mistério da unidade revelado. Lembrando mais uma vez para você e para aquele que está nos acompanhando pela primeira vez, que estamos com a revista do segundo trimestre de 2020, que tem por tema central a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Lembrando que essa revista, as lições foram baseadas no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Estamos na lição número 9, esta carta possui 6 capítulos, estamos na lição número 9, bem pertinho já também de terminar a revista, creio que faltam, após essa, mais 4 lições, e estamos ainda no capítulo 3. E é por isso que eu oriento você que está nos acompanhando agora, que se puder, leia o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta aos Efésios, para que você se situe mais ou menos no que está sendo trabalhado, comentado aqui na nossa lição, e também está disponível, na playlist do nosso canal as lições anteriores desse trimestre também, assim como as nossas lives também, que estão sendo realizadas todas as terças-feiras aqui neste canal no YouTube. Amém? Então, nós estamos aqui na técnica, mas creio que tudo vai ocorrer perfeitamente de acordo com o que o Senhor Jesus espera e deseja, tá? E desde já eu digo a você que esta lição, ela é densa, não é? Por mais que estejamos estudando essa carta aos Efésios, e que foi nela que, inclusive para mim, que ficou claro o objetivo de Deus ter enviado Cristo para nos salvar, mas foi o objetivo maior para que foi? Para unificar os povos, não é? A salvação, ela estava destinada apenas ao povo judeu. Isso vocês se remetem, nas lições anteriores, quando mencionamos isso. E Jesus veio primeiro para quebrar protocolos cerimoniais, não é? Integrar aqueles que deram ouvido ou que ainda vão dar ouvido ao seu evangelho e integrá-los em apenas um povo, uma unidade. Essa nação salva, não é? Então, a lição traz o mistério da unidade revelado. Ele vai dizer por que só agora que Deus resolve, não é? Esclarecer isto à humanidade através dos profetas, dos apóstolos e dos profetas, não é? E você fica pensando, mas quer dizer, o povo judeu nadou e morreu na praia? Não é bem assim, tá certo? Então, eu queria que você acompanhasse bem atentamente essa lição, ok? Que por mais que ela não tenha um cunho revelador, profético, mas é bem importante que você continue aprendendo a respeito do propósito, do comunicado, da revelação, do objetivo de Deus ter enviado o seu Filho para nos salvar e nos integrar a esta condição de salvação. Lembrando que nós não estávamos numa condição de salvação, assim como eu falei agora há pouco, nós não estávamos. Era apenas o povo judeu. E, inclusive, nós vemos hoje, por exemplo, pessoas que dizem: eu nasci, por exemplo, católico, vou morrer católico, como se a religião católica ela fosse a gênese de tudo, Mas não, imagine o povo judeu que
anos e anos de descendências e descendências vieram crendo numa salvação dada apenas pela circunstância de ser judeus, de ser Israel, não é? E vir Jesus, porque Deus estava irado com a nação de Israel, com o povo judeu, envia o seu filho Jesus para integrar e dar oportunidade para mim, para você hoje, de estarmos nesse plano de salvação por conta do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Mas eu não queria ficar nas minhas palavras e queria dar início ao estudo da nossa lição para que você pudesse acompanhar também aí na tela. Se você observar, ó, aqui no canto superior direito, né, tem os slides da aula, e eu creio que se você estiver abrindo o YouTube na televisão, ou mesmo em tela cheia no seu smartphone, provavelmente vai dar para você acompanhar os slides. Lembrando que os slides eles foram criados por dois abençoados da igreja da Assembleia de Deus de Curitiba, que é o Jair Menezes e Rodrigo Santana. Eles disponibilizaram esse arquivo para download e desde já, assim como fizemos nas outras lições, agradecemos imensamente que Deus continue os abençoando por este material que tem facilitado muito aos professores de escola dominical. Amém? Então, meus amados, sem mais delongas, o objetivo geral da nossa lição, como vocês podem observar, é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Amém? Os objetivos específicos são 3. O número 1 diz explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, não é? Isso aí estava oculto, foi revelado ao povo de Éfeso e, por consequência, está sendo revelado a nós também. O ponto 2, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o 3, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. É aí onde podem aparecer vários entendimentos, tá certo? É bem importante nós prestarmos bem atenção a esse ponto 3 quando chegarmos mais à frente da nossa lição. Amém? Então, o mistério da unidade revelado, né? Por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Jesus Cristo, a esperança da glória, edificando a sua igreja. É privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, meu irmão. Aos simples como a mim e a você. Aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. É uma dádiva ter acesso ao mistério pré-estabelecido por Deus na eternidade. Só Cristo pode proporcionar isso para a sua igreja. Somente a palavra de Deus desdobra em detalhes a profundidade e a grandiosidade desse santo mistério. Que maravilha, não é, meus amados? Deus é tremendo. Deus é tremendo. Aí muita gente diz, não, Deus se arrependeu, né, por ter criado. Até em parte tem nas escrituras do Antigo Testamento, diz que Deus se decepcionou em alguns momentos com a humanidade. Mas eu não vejo que foi uma coisa impensada, não. Ele sempre pensou, inclusive em Gênesis 12, capítulo 12, versículo de 1 a 3, quando ele se revela a Abraão, né? Eu vou abrir aqui para mostrar a vocês, para não ficar nas minhas palavras, eu já deixei marcado aqui. Eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. Ó, Gênesis 12, de 1 a 3, ele diz: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei
uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aí olha o que diz o versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesse momento ele não disse que seriam abençoadas somente as famílias do povo de Israel, não. Claro, ele não tinha nem Israel vai ser chamado por quando Jacó, né? Tem aquela com o anjo lá, né? Aquela diz que é uma briga, né? Acho que uma briga é muito forte, mas não é por esses méritos. Mas quando ele se revela a Abraão, pai da fé, ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nisso ele pensava assim, se ele tinha um plano de salvação, não de integração de imediata, mas ao meu ver, pela leitura das Escrituras, eu observo que ele levantou sim uma nação, né? Uma nação que estava oprimida, que estava lá escravizada no Egito, e deu força, não é? Cuidou, fez maravilhas no meio daquele povo, venceu batalhas, porque no meu entender seria o povo de Israel exemplo e modelo para as demais nações de um povo totalmente dependente de Deus, e que quem é dependente de Deus tem vitória, tem sucesso na vida. Mas o problema é que não foi bem assim, né? Principalmente depois que o povo foi liberto do Egito, não é? O tanto que murmuraram, o tanto que desobedeceram aos decretos, né? Dados, por exemplo, por Deus a Moisés, não é isso? E várias decepções, por vezes adorando outros deuses, né? Fazendo imagem e escultura de outros deuses para substituir a Deus, porque em dado momento achavam que estavam desamparados e que precisavam ter figuras ou representações para adorar, referente a qualquer circunstância da vida, não é? Então, eu creio, pela leitura que nós fazemos da palavra, que Deus, em dado momento, ainda no Antigo Testamento, resolve sim mandar Jesus. Eu vou mandar meu filho agora e vou acabar com isso. Vou dar como se fosse assim meu ultimato. Aquele que crê no meu filho, é aquele que eu estou concedendo todos os poderes para fazer tudo, inclusive que a salvação vai ser por ele, e esse sim vai ser salvo. Não tem mais isso de nação eleita. Já estou vendo que Israel não está sendo modelo, não está sendo meu espelho, não está refletindo a minha graça, o meu amor, não é? Para servir de testemunho vivo e assim trazer, né, aqueles que foram alcançados para vir me adorar. Então é assim que eu observo, sabe, amado irmão, que foi nessa circunstância que Deus enviou o seu filho. E se a gente trouxer quem é gestor de alguma coisa, ainda que seja no nosso meio secular, através das nossas rotinas de trabalho, hoje se fala muito em flexibilidade, e flexibilidade não está condicionada a fracasso, não. Tá certo? São estratégias. Hoje se inova tudo, não se inova só produtos, se inova também processos. Tá certo? Quando um processo está fadado ao fracasso ou a ser ultrapassado, se estuda, se analisa, tá certo? Antes que aconteça um caos, e se aprimora os processos, e é assim que eu vejo esse aprimoramento, inclusive que a palavra, não digo que Jesus em si, o nome Jesus, mas no Antigo Testamento você começa a ver, né, a promessa do envio de um Salvador, do Filho de Deus, mais à frente do Antigo Testamento.
salvo engano, lá para Isaías, Daniel, né, que aí vão começar a falar, né, a citar a vinda desse Salvador. Mas no início não. No início não. Para não precisarmos repetir, vocês viram, logo no início, lá com Abraão, Deus se revelando para ele: serão benditas todas as nações. Por ti e em ti serão benditas todas as nações. Tá certo? Então, vamos mais à frente, que a lição é muito maravilhosa, ela é muito profunda, tá certo? Eu não quero cansar os irmãos, mas eu quero trazer você, a intenção de um professor é fazer reflexão, não é só fazer com que você fique aí escutando, né, tentando colocar tudo na cabeça sem fazer uma conexão, não. Por isso que é bem importante. Continuamos, né, aqui a mencionar, deixar esse QR Code aqui de um aplicativo da Bíblia. Quem não tem a Bíblia para ler, ou às vezes com o advento dos smartphones, estão cada dia mais, em mais tempo durante o dia, pegados com isso aqui, né? Então, baixe esse aplicativo para que você possa estar analisando, né, lendo as escrituras sagradas, para que você entenda, continue a entender os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus vão ser revelados para você também. Foi para isso que Jesus foi enviado também. Amém? Hoje eu tenho total condição, tá certo? E não é desrespeito a pastor algum, a padre algum. Pelo menos essas duas linhas professam Cristo como Salvador, apesar das suas diferenças. Mas nenhum padre, nenhum pastor, tá certo? São exclusivos de receber revelação e de passar para o povo, não. Se você se prestar a isso, se você se doar a esses estudos, você vai ter sim, o Espírito Santo vai dar essa condição de entendimento também. Amém? Mas vamos adiantar aqui a nossa aula. Então, o texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Efésios, como eu falei, capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Mas na frente, no detalhamento da lição, vocês vão ver essa palavrinha como. Ele diz aqui, ó, o qual, noutros séculos, ou seja, no Antigo Testamento, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Agora foi escancarada a revelação. O que estava oculto, o que era mistério, foi revelado através de Jesus. Jesus foi claro. A criação de uma nova humanidade, de uma nova nação, de um novo homem. Qual é esse novo homem? Aquele que crê em Jesus Cristo e somente Ele. Somente Ele. A condição é essa. Condição sine qua non. Crê em Jesus Cristo como único Salvador. Amém? Vamos adiantar nossa lição. Então, a verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Revelou a quem? Aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Numa lição anterior a gente dizia, o que tinha de ser revelado já foi revelado. Já foi revelado. Essa é outra condição para que você mais à frente ao advento, né, de falsos profetas, vier dizendo qualquer outra coisa que a Bíblia não disse, dizendo, não, agora, olha, Jesus, eu tive uma revelação, porque ele disse que, por exemplo, vai vir hoje, vai vir amanhã, vai vir em 2033, que é quando ele faria 2000 anos, né, 2000 anos da sua morte. Meu irmão, leia a palavra. O que havia de ser revelado em relação a todas as condições, a todos os decretos, para que qualquer homem dessa face da terra, seja ele preto, branco, não é? Japonês, americano, sul-americano, europeu, seja ele qual for, o decreto é esse. É esse que foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Não tem outro.
As minhas palavras, diz até na palavra que tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que foi dito já foi dito. E é assim e ponto final. Você tem o livre-arbítrio para crer, para acreditar, tá certo? Você tem. E a sua escolha não vai alterar o que já foi escrito e o que já foi revelado. É opção sua. Amém? Vamos à frente. Então, o texto base, né? Está escrito, como eu falei, no livro de Efésios, capítulo 3, a leitura bíblica em classe, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Na outra versão, diz assim: o plano de Deus é revelado. Na outra lição aqui, deixa eu ver se já está marcado, para a gente ganhar tempo, está aqui, capítulo 3, diz assim: o mistério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Olha que maravilha. Amém? Então ela diz assim, se você puder acompanhar na sua Bíblia ou aqui em tela, vamos ler juntos, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, eu e você, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Eu e você somos co-herdeiros de todas as promessas que Deus fez ainda para o povo de Israel, aos judeus. Nós somos da mesma forma co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes dessa promessa. Por quê? Porque nós cremos que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Só Ele. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual, desculpa, irmãos, está aqui versículo 11, nem passei o slide, desculpem. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? A leitura por si só dessa versão, nessa versão oficial, ela já é clara. Mas eu queria ler para vocês, eu sei que pode parecer um pouco cansativo, mas pedagogicamente falando, eu queria ler para vocês aqui a outra versão, que é uma versão ainda mais clara. Eu vou começar a lê-la a partir do versículo 3, certo? Mesma referência, Efésios capítulo 3, só que eu vou começar do versículo 3. Que diz assim: como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim, a Paulo. Ao lerem o que escrevi, né, ele está dizendo ao povo de Éfeso, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Deus se revelou a Paulo e Paulo está repassando, está multiplicando essa revelação, meu irmão. E você sabe isso, porque isso também está dentro dos livros de história, o tempo que a Igreja Católica passou, vamos dizer assim, omitindo a verdade aos próprios fiéis dela. Quem tinha direito a ler a Bíblia? Procure saber. Quanto tempo passou isso? A verdade, quanto tempo? Era só restrita a sacerdotes, papas, bispos, somente a esse povo.
E Paulo está dizendo, olha que maravilha aqui, como ele falou, a coisa, a pequenez, a singularidade da coisa, né? O próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Ele leu, entendeu e está passando para mim e para você o desejo, as orientações de Jesus Cristo através do Espírito Santo para mim e para a sua vida. Que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Versículo 6. E este é o segredo revelado, 2 pontos. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Tá vendo? Que não tem mais uma pessoa especial, ou então assim, gentios, vocês vão ter direito. Vocês vão ter direito, eu estou com peninha de vocês, vocês vão ter direito à salvação. Agora, quando chegar lá, vai ter um local assim, mais especial para os judeus, e vocês é como se ficasse assim, sabe quando a gente era do mundo que ia para um show, que aí tinha lá a geral e tinha o povo lá da frente, que eu esqueci até o nome que chama, nem me lembro mais, que era onde ficavam os ricos, sabe, atendimento VIP, né, área VIP, pronto. A área VIP é dos judeus, vocês vão ter direito lá. Os que acreditarem em mim vão ter direito, tal, mas vocês vão ficar lá atrás, me vendo de longe. Não, meu irmão. Não é assim não, viu? Graças a Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Anunciando essas boas novas. E que boas novas são mesmo. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, aí ele diz, olha como Paulo era humilde. Ele diz assim, ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios, a mim e a você, nós não éramos judeus, pelo menos eu não tenho descendência judaica, né? Judia, desculpa, eu não tenho, que eu saiba não. O privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, a igreja que sou eu e você também, as muitas formas da sabedoria divina. Eita poder! Por isso que Paulo, mais à frente, ele dizia, se chegue mais no Espírito, se chegue mais ao Espírito Santo, se chegue mais ao Espírito Santo, galgue, busque os dons espirituais. Vamos para frente. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro. A honra é de vocês. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Eu mesmo que está fazendo uma acolhida, Paulo. É a acolhida que Paulo fez para o povo gentil que estava recebendo, né, em vida ainda, uma maravilha, uma oportunidade ímpar, e que eu e você, como também fomos recebidos, porque se essa palavra chegou para mim é porque ela foi multiplicada por esses anos e anos aí, e essa é a minha e a sua obrigação, através, né, do amor que Jesus Cristo coloca no nosso coração, de disseminar essa palavra, para que enquanto houver graça, então haverá esperança, a esperança de salvação. É assim até o título do nosso canal aqui no YouTube, né? Então vamos dar seguimento. Introdução, né? Eu acho que a gente já veio aqui. Por meio das Sagradas Escrituras, temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Presta atenção. Por meio das Escrituras Sagradas, disso aqui, ó, da Bíblia, temos o privilégio de termos acesso ao mistério.
O mistério está sendo revelado para mim e para você, porque tem alguém pregando a palavra. Não é simples. E tanta gente complica o plano de salvação. Por isso que você é multiplicador, meu irmão. Você precisa estudar, você precisa viver essa palavra para você disseminar esse mistério aqui, ó, porque tem muita gente enganchada aí nesse mundo com filosofias de vida, com outras filosofias de vida aí, não é? Porque não leram de fato a palavra não foi lida, a palavra não foi ouvida, tá certo? E como é que ela vai ser revelada? Assim como diz aqui na introdução. Amém? Vamos mais à frente. Então, aí iniciamos de fato o item 1, que é o mistério oculto no Antigo Testamento. Oh, glória a Deus, né? Ele vai falar que o conceito bíblico de mistério, né? A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Não. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Está vendo, meus irmãos? Está vendo como aqueles, durante muito tempo, né, omitiram a verdade de tanta gente, porque só era pregado parte da palavra, ou aquilo que agradava, vamos dizer assim, ou aquilo que assegurava poder. Porque nós sabemos, se estudarmos a história, não estou nem falando da teologia para aqueles que estão ouvindo essa ministração e está dizendo aqui que eu estou sendo tendencioso. Se você estudar a história, pegar um livro de história, você vai ver que a igreja, olha, ficou muito tempo aliada a política, né? Para garantir cabresto também, pode-se dizer assim. Cabresto foi muito falado aqui no Brasil, mas se dizer assim, se quem tinha fiéis, a igreja com esse poder religioso, esse poder religioso era transformado indiretamente e diretamente em poder político, porque ela ditava as normas, não é? Ela continha o impulso do povo, daqueles que porventura quisessem se revoltar contra o governo, contra algum governante. Ela era assim, meu irmão, era assim. O que era pregado somente o que melhor, né, vinha a justificar os seus interesses. Amém? Nós temos aqui no ponto 2 o desconhecimento do mistério. Vamos à frente aqui, o desconhecimento do mistério. Diz assim: para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Por isso que você também vê que quanto o povo de Deus, apesar de tanta perseguição ainda, mas por isso que você vê quantas pessoas ainda não estão falando da mensagem de Deus por aí, hoje ainda no nosso meio. Porque são aqueles que ouviram e que ouviram e que ouvem, porque a gente tem um Deus vivo. E o Espírito Santo, desde que o Senhor derramou lá nos apóstolos, ele vem seguindo o povo, e assim, para cumprir a palavra, diz que ele estará conosco até o fim, não é? Então esses que ouvem de fato o Espírito Santo continuam a disseminar o mistério para aqueles que desconhecem. Voltando para o texto, diz assim: isso não quer dizer que antes da nova aliança, quer dizer, Jesus Cristo, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério,
ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Amém? Ninguém tinha noção disso não, antes da nova aliança não. Ninguém disse, né, que os gentios ou qualquer outro povo que não fosse judeu iria ter participação, né, nas promessas. Não. Ponto 3, vamos mais à frente. O mistério e os profetas da antiga aliança. A nossa revista diz que os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas quando estava lá, né? Aí Gênesis 12:3, que a gente leu logo no início, ainda quando a gente estava fazendo ainda, né, a introdução à lição, que Abraão sai da tua terra, da tua parentela, e que todos os moradores da terra serão benditos. Claro, Deus disse isso a Abraão naquela época, daqueles que o obedecessem. Que todas as nações da terra seriam benditas. Então, dando prosseguimento, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, porque Deus não falou no início, falou lá no Gênesis ainda, mas ninguém sabia como é que isso ia acontecer. Indiretamente, como é que essa integração iria acontecer. Como Deus faria algo totalmente novo. Que barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja. Aí está aí o mistério oculto. O mistério oculto era esse. Como é que ia fazer para integrar esses dois povos? Pessoas com crenças, raças diferentes, línguas, não é? Tipologia, genética diferente. Como, meu irmão? Como ninguém sabia como é que ia acontecer. Apesar de mencionado em algumas escrituras, algumas referências bíblicas do Antigo Testamento, mas ninguém sabia como. Jesus Cristo. Amém? Vamos à frente. Entramos no ponto 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Só foi revelado a eles, os apóstolos de Jesus Cristo e depois os profetas ainda do Novo Testamento. Não são os profetas de hoje não, viu? Só para lembrar disso. Estou dizendo que não existe profeta de hoje não, existe. Existe profeta para multiplicar e replicar as palavras proféticas que já constam na Bíblia. Não existe profeta para estar revelando palavra que não tem base bíblica não, assim como tem um bocado aí revelando, dizendo que tem revelação de Deus, que não tem base bíblica, mandando mulher se separar de marido, que mandando, não, compra ali, fiado, esse caba ganha demais, você não precisa pagar não, tem obrigação não, porque aquele ali tá subornando, não, um erro não justifica o outro não, se fosse assim em relação a imposto, viu? Porque essa palavra já veio para mim e eu estou tomando providência em relação às minhas ações, quando essa palavra aqui fez efeito. Jesus Cristo, ele foi em vida, né? Ele foi indagado, porque estavam querendo pegá-lo de calça curta, como diz a história, para mandar prender. Perguntaram se era lícito ele pagar impostos. E o Senhor Jesus Cristo, com aquela sabedoria maravilhosa que ele tinha, né? Pegou e disse, quem é que está no verso da moeda? Aí disseram, agora eu esqueci o nome do imperador. Mas vocês vão me ajudar nisso aí, se chegar daqui para lá. Quem é que está? A César, desculpa. César, aí disseram, é César, Senhor. Então ele disse, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Então, ainda que os impostos desta terra, deste mundo, sejam abusivos, é minha obrigação e sua obrigação, tá certo? Pagá-los, para não dar margem, tá certo? Para que ninguém venha apontar o dedo, tá certo? Dizer que o nosso testemunho é falso, ou então que a gente só é santo em determinadas coisas e para outras não. Tá certo? É muito sério isso que eu estou falando. Mas o Espírito Santo é quem convence. Televisãozinha com canais aí, canais pagos, que devem ser pagos. Eu digo isso porque eu tinha.
deletei os canais todos porque não é certo. Se é para ser pago, como é que eu estou com um equipamento em casa ligado? Não é? Usufruindo de canais que tem uma empresa que recebe ou receberia pela veiculação, pela transmissão dele, e tem aí milhares de pessoas usufruindo desse benefício. E, inclusive tem muita gente, eu não digo só irmãos de igreja que sentem em banco, não. Pastores, presbíteros, diáconos, tem muita gente com isso em casa. Tá certo? Tem que pagar. Dê a César o que é de César, o que era de César, os impostos têm que ser pagos. Jesus disse isso, está lá na Bíblia. E dê a Deus o que for de Deus, tem que ser dado a Deus. Mas o que for dado, o que é de imposto, ainda que a gente esteja sendo, né, usurpado, esteja sendo, como é que a gente pode dizer, né, espremido com essas cargas tributárias altíssimas, mas tem que pagar, meu irmão. Jesus Cristo disse isso. Qual é a nossa obrigação? Senhor, eu estou pagando, tu está vendo minhas condições, Senhor. Abençoa, Senhor, para que, sei lá, mude a cabeça desse governante, ou alguém, levante alguém aí nesse poder político que possa ver por nós. Ou então o Senhor mesmo, não sei, faça a tua vontade, mas veja a nossa situação. Foi assim que ele viu quando ele foi tirar o povo do Egito, que levantou Moisés. Vai lá porque eu tenho visto, ó, o choro, você que vai ser levantado para libertar o povo lá, os que está na escravidão do Egito. O povo não aguentava mais a escravidão do Egito. E ele levantou Moisés por causa disso. Que ele ouviu, eu ouvi o clamor daquele povo está clamando por mim, querendo uma providência, não aguenta mais ser escravizado. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é entrar na mesma prática desse mundo, não, daqueles loucos, não, dos loucos, não. Lembre-se que a nova criatura nós somos, não somos mais loucos, não. Amém? Vamos dar seguimento? O item 2 do tópico 2, que diz o mistério oculto revelado. Na revista diz, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, multiforme através da nossa revelação de poder, o Espírito Santo poder nos usar, amém? Para que aqueles que não creem ou que nunca ouviram ficarem abismados com a grandeza e poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Foi assim que Paulo conseguiu, né, alcançar os gentios de Éfeso. Lembra que Éfeso, o pessoal lá tem lá um templo, ó, ainda uma das 7 maravilhas do mundo antigo lá, o templo. Então como é que você vai ganhar esse povo para Jesus Cristo primeiro, se você não tiver testemunho, e depois o Espírito Santo não estiver presente em você, para que você testifique isso tudo com poder, meu irmão. Você tem que ser canal do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que encontrar espaço em você para ele brilhar. Não é você brilhar, não, para ele brilhar. Amém? Ponto 3 da nossa lição, a magnitude do mistério. Oh, coisa linda, olha a foto dele aqui, ó. Olha a representação da foto dele, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Falamos anteriormente. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério. Foi mesmo. Onde todos são aceitos em Cristo. Ainda tinha aquela coisa da resistência. Meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Esse povo pode fazer parte? Esse povo pode fazer parte do plano de salvação? Rapaz, se isso não for verdade,
Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações do mundo todo. Oh, glória a Deus! Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Somos todos irmãos. Jesus Cristo, ele tem que ser a união. Se a gente pudesse expressar isso de forma matemática, eu pensava aqui dois conjuntos, conjunto A, conjunto B. Conjunto A, conjunto dos gentios, conjunto B, conjunto dos judeus. E o que aproximaria, quando eu unisse esses dois, né, a união, a área de união desses dois, chama-se Jesus Cristo. Todas as diferenças, raças e etnias, elas estariam sido, como se diz assim, colocadas em segundo plano por conta de uma condição maior que é Jesus, não é? Só Jesus tem o poder de unir o separável e transformar em inseparável. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo não dá condição, meu irmão, de dar perdão, de se humilhar, de muitas vezes dar perdão ao outro, sem mesmo ter sido você que tenha causado, mas para você continuar se beneficiando, né, dos mistérios de Cristo, das bondades, das misericórdias, né, vamos dizer assim, do galardão, e parte do galardão ainda em vida, para que possamos viver em condições satisfatórias ainda neste mundo aqui. Você precisa de fato rever seus conceitos, abrir mão de muita coisa que era, né, indispensável. Não abro mão disso, é meu orgulho. E Jesus quebra, a gente tem que pedir, que é difícil, não é fácil não, mas ele ajuda, viu? Ajuda, o Espírito Santo ajuda, e ajuda, quanto ajuda. Vamos para frente, ponto 3, estamos terminando. Ponto 3, item 1, as riquezas insondáveis de Cristo. Eita glória! O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Tem muita coisa que Deus não vai dar justificativa para nenhum, meu irmão. Nenhum. Tem coisa que é dele mesmo e somente a ele vamos dizer assim, que vale, é o que tem. Você não precisa nem eu saber não. Tem coisas que pra gente não serão reveladas não. Basta somente a gente crer e fazer o que ele quer. Somente. Por quê? Pra quê? Quando? Por quê? Como? Que situação? Não, tem coisa não. Tem coisa que não é pra gente entender mesmo não. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Ele tinha prazer em fazer isso, em ser o multiplicador do Evangelho de Cristo. Como ele diz aqui, em ministrar a todos a perfeição, porque é um plano perfeito. Esse plano de salvação é um plano perfeito. Você precisa se doar, acreditar um pouquinho que Jesus Cristo pode transformar a sua vida para você entender o quão precioso é esse plano. Não ficar só nas minhas palavras não, você precisa vivenciar isso aí, você precisa dar lugar, você dá um lugarzinho aí para o Espírito Santo habitar, porque por enquanto você pode até estar namorando com ele, ou ele está passeando, doido para encontrar uma morada, mas esse coraçãozinho duro ele não deixa. Oh Jesus, tem misericórdia. Perfeição e preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange a aprovação régia, o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Que maravilha! Que maravilha, Jesus. Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Eita, Jesus Cristo.
É pela fé, irmão. É fé. É crer mesmo pela fé. É se prostrar, é se doar. Tem que ser. Não há explicação. Não tem coisas que não tem como explicar. Tem que viver, dar lugar, sabe? E vivenciar esse poder do Espírito Santo na sua vida. É somente isso. Somente isso. Não tem como não. O item 2, né? O subtópico 2 do item 3, né? O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Estava oculto em Deus. Deus sabia tudo que ia acontecer. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação. Que quebra, o que muitos dizem aí, que Deus foi um péssimo gestor, um péssimo administrador, né? Que só foi consertando o que estava errado. Não, ele foi dando estratégia para o que ainda vai chegar, para o momento de redenção, que é o momento em que ele vai vir buscar de fato aqueles que reconheceram, né, Jesus Cristo, seu Filho, como Senhor e Salvador. Para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Não é por intermédio de outros não, meu irmão. Esses outros morreram. Esses pobres cristãos que morreram fazendo a obra nem sonham o que estão fazendo com a imagem deles. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Mas pela infinita misericórdia, a única coisa que eu peço é que o Senhor te dê oportunidade para que essa palavra possa abrir teus olhos, abrir os olhos, que a salvação é por meio de Jesus Cristo, não é por meio da Assembleia de Deus, da Batista, da Congregacional, da Presbiteriana, da Igreja Católica, não. É por meio de Jesus Cristo. De fato, você crê e profeta Jesus Cristo como seu Salvador, bom caminho. Você está realmente num bom caminho. Agora é trilhar até ou ele lhe chamar para o descanso, ou ele de fato vir buscar a igreja. Eu e você temos que estar preparados, buscar essa santificação todos os dias, como pregamos nas outras lições anteriores. E o item 3, o subtópico 3 do item 3, né, que é o último, que é o plano divinamente pré-estabelecido, diz que esse plano não surgiu pelo advento do pecado de Adão, não. Não foi por conta do pecado de Adão que aí Jesus disse: eita, meu Deus, e agora? O homem pecou. O homem saiu do propósito, do objetivo que eu tinha inicial, que era todo mundo viver aqui em harmonia, de forma sustentável, né? E a coisa não aconteceu. Mas aqui a revista diz que não foi por causa disso, não. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Para concluirmos a nossa lição, judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus, ou seja, a integração de todos os povos num plano de salvação, onde a referência ou a condição sine qua non seja crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você, de fato, vou prometer que vou encerrar. Se você lembrar, numa das outras lições, quando mencionávamos a história da Torre de Babel, o Senhor Deus, ele não pode voltar sem dar condição, porque ele espalhou
quando ele confundiu as línguas e o povo foi espalhado, né, foi destituído daquela vontade, muita gente se espalhou, muitos povos se espalharam por meio desse mundão aí. E muita gente não conheceu, ainda não tem conhecimento não, que Deus não. A gente aqui às vezes fala para os rebeldes, ou para pessoas que estão em outras condições, em outros planos, em outras filosofias, mas tem gente que não sabe nem que existe o tal do Deus. Deus, imagine Jesus. Não sabe nem que existe Deus, imagine Jesus. Então, Deus não tem adjetivo. Sabe, ele tem, de fato, está sob o controle, esteve sob o controle todo esse tempo, está ainda sob o controle, inclusive o dia, momento, hora, data do retorno, na palavra diz que nem Jesus Cristo sabe, só o Pai sabe. Isso mostra a grandiosidade e poder dele, entendeu? Como um gestor, ele de fato sabe administrar. Ele é administrador nato, é o dono de tudo, dono de todas as coisas. E se eu e você estamos numa condição favorável, a caminho de um plano de salvação, foi pelas infinitas misericórdias. Foi por ele ter enviado o seu Filho Jesus para dar essa condição de nova humanidade, né? Essa condição de igreja onde eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, e que juntos nessa igreja institucionalizada, essa igreja de paredes, de teto, de estrutura, a reunião desses templos, que sou eu e você, é para engrandecer ainda muito mais e mais, louvar, agradecer, né? Receber mais revelações, se ele assim quiser se manifestar, como a palavra disse aqui, pelas infinitas formas de manifesto espiritual. É assim, moça. É maravilhoso, né? Eu desde já quero agradecer a você por estar conosco aqui mais uma vez, dizer que terça-feira teremos mais uma live, dia 2 de junho já, teremos mais uma live ao vivo, pontualmente, iniciamos pontualmente às 19h30, ninguém fica esperando online lá no YouTube não, às 19h30 estaremos lá mais uma vez com a ministração da palavra pela missionária Nicinha. Teremos também louvor, não é? Louvor do hino da harpa, amém? E será um momento de confraternizarmos em época de pandemia, de confinamento, uma vez que temos lá o chat do YouTube, onde você pode estar mandando seu pedido de oração, mandando também uma mensagem profética, se assim sentir o toque do Espírito Santo para fazer isso. E lá é um momento de interagirmos mesmo, amém? Então que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha um domingo abençoado, no início de semana, e que creia, continue crendo que aqueles que têm promessa, aqueles que estão seguindo com fé a promessa de Deus, no final, né, nós teremos vitória, amém? Deus te abençoe. Um bom domingo para você. Tchau.